Bom dia, gente. Um prazerzaço estar aqui com tantas mulheres incríveis e tantas mulheres que eu admiro. E com duas delas aqui do meu lado, incríveis, a gente vai falar um pouquinho sobre a participação feminina no ecossistema de inovação. Mas antes, queria convidar Dani. Se apresenta. Oi, gente. Bom dia. Vocês estão bem? Estão meio... Ai, bom dia. As palmas meio fraquinhas. Não vim para isso, não, gente. Eu tenho uma história para contar para vocês. É a minha história, mas poderia ser a história de qualquer mulher que está aqui, eu imagino. Porque se tem uma coisa que a gente entende, é de transição de carreira quando acontece a maternidade, né? Alguém entende desse assunto, não? Um pouquinho assim. Muito bem. Era 2015, eu estava grávida de 7 meses, e quando a gente aprende com as startups que toda solução tem uma dor, toda dor precisa de uma solução, e as histórias, as ideias e os negócios nascem de dores e soluções. No caso da Bichumami, foi um pouquinho diferente, porque ela nasceu de um chamado. Eu não sabia que era um chamado, mas foi uma pergunta que meu filho fez ainda na minha barriga, e a pergunta foi: mãe, por que você trabalha? Na verdade, o que ele queria me perguntar era: mãe, o que é tão incrível que você faz que você vai me deixar para ir trabalhar? Porque eu vou chegar. E quando eu chegar, as suas prioridades vão mudar. As suas decisões vão mudar. E o mundo vai te enxergar diferente. Eu falei, não vai nada. Até parece que isso vai acontecer. Mas eu fiquei com aquela agonia no coração, coloquei numa rede social, está doendo demais em mim pensar em como eu vou fazer o equilíbrio das duas coisas, da minha carreira e da maternidade. Eu queria saber se dói mais alguém, eu queria tomar um café. Alguém pode tomar um café comigo? Hoje, se eu faço isso, fica complicado. Mas há 5 anos atrás, eu esperava 2 pessoas. E vieram 80 mulheres. E nesse dia que elas chegaram nesse lugar, eu não imaginava que seria esse lugar, eu vi 2 coisas que não faziam o menor sentido. Uma era uma solidão extrema. A gente é metade da população do mundo e mãe da outra metade. Não entendi. E a segunda coisa que eu percebi é que onde havia só potência de fazer a única coisa que faz o mundo girar, que são as crianças nascerem, essa coisa mais normal do planeta, havia um olhar de fraqueza, de que a gente não ia conseguir. E desse lugar, eu olhei e não fazia o menor sentido para mim, porque negar a potência da maternidade é negar a própria vida, de todo mundo que está aqui. E quem não é mãe, quem não é pai, é filho. Vocês estão aqui, vestidos desse jeito, comendo o que vocês vão comer, nesse lugar incrível, bonito, com essas profissões, esses crachás pesados, porque alguém fez uma decisão lá atrás. E não foi uma decisão fácil. Então, desse lugar, nasce a Bichumami, que é o único hub de inovação especialista em tornar mães e mulheres líderes e livres economicamente, para que tomem decisões conscientes sobre si e sobre a sua família. E quando eu cheguei no mundo das startups, né, Lilian? A gente fala muito sobre isso. Eu tinha, dessas 80 mulheres, vieram 800, que vieram 1.000, que vieram 1.500, que vieram 2.000. Falei, bom, gente, eu tinha uma agência, tá? Trabalhei do lado de aí muitos anos. Eu falei, bom, está acontecendo alguma coisa mesmo. E eu fui numa aceleradora, num espaço de inovação, e falei, olha, eu não sei o que é, não sei como colocar um modelo de negócio disso, eu venho do mercado tradicional, e eu preciso de ajuda, eu quero ser acelerada. E foi a primeira vez que eu escutei algo que eu não imaginava no mundo de inovação e tecnologia e startups, que reproduziu exatamente o que o mundo corporativo reproduzia. E eles me disseram que, entre ser mãe e CEO, eu tinha que escolher. Porque eu não ia conseguir fazer as 2 coisas, já que as 2 coisas são full life. Eu sou filha de uma mulher nordestina, que não acredita no impossível onde eu fui forjada. Tudo que eu precisava era daquela provocação. E que ele estava certo. Do jeito que estava desenhado, não era possível. E depois de 6 anos, a Bichumami é o maior celeiro de startups fundadas por mulheres do país, principalmente em estágios iniciais. Então, obrigado. Pode bater palma, que é bom. E eu só quero dizer, para que quando vocês toparem com coisas assim, para nunca subestimar uma mulher que quer ser um exemplo para o seu filho. Hoje eu tenho uma resposta para o Lucas. E eu sei o que eu vim fazer, que eu não tinha 6 anos atrás. Então, obrigada, gente. Só para a gente começar aí. Maravilhosa. Conheci Dani faz uns 4, 5 anos já que a gente se conhece. Desde o comecinho, né, amiga? Desde que eu conheci essa mulher, eu já me apaixonei por ela. A gente já se aproximou. Foi uma coisa louca, né, Dani?
Nossos filhos criando a nova comunidade, né? Exatamente. Bom, queria chamar agora uma empreendedora em série. Etienne, fica à vontade. Obrigada. Bom dia a todas, todos e todes. Falar depois da Dani é um desafio, viu, gente? Quando chamou primeiro, eu falei, me dei super mal, essa mulher é uma potência absurda. Eu sou Etienne Desjardins, eu sou uma gaúcha radicada aqui em São Paulo, moro aqui há 14 anos. Sou uma empreendedora serial. Eu tive 8 empresas, tenho 4 empresas no momento que estão ativas. Sou cofundadora da Mimo Live Sales, junto com a minha sócia maravilhosa, Monique Lima, que é uma startup que nasceu bem no meio da pandemia, em junho de 2020, e hoje conta com 35 colaboradores. 65% são mulheres, inclusive na tecnologia desenvolvendo, onde grande parte do mercado diz que não existem mulheres nesse mercado. Além disso, eu tenho a Somos B, que é um negócio de impacto, que capacita jovens de periferia em tecnologia, design e inovação. Porque eu cansei das marcas dizerem e das empresas falarem para mim que não tinham pessoas pretas, que não tinham mulheres e não tinham LGBTQIA+, para que eles pudessem contratar para suas empresas. E aí eu pensei, já que não tem, vou lá capacitar para que eles não tenham mais essa desculpa. Além disso, eu tenho a Hightag, que é uma empresa que eu também criei e cofundei na pandemia, de hiperpersonalização de mídia, que é um conceito novo de assets digitais em relação ao comportamento humano na internet. Eu sou board member da Rise New York. Essas 4 empresas elas estão ainda funcionando. As outras 4 que eu tive, porque eu lembro que eu comentei que tive 8, eu já tive umas que tiveram muito sucesso, tive outras que fracassaram. E, para mim, o importante é isso. A cada uma delas, eu saí mais fortalecida, aprendi bastante e, principalmente, saber qual era o meu papel dentro desse nosso mercado. Eu sempre fui muito questionadora. Algumas amigas queridas que estão aqui até brincam comigo que eu sou a Etinha na mastreta, porque eu estou sempre tretando por aí e fazendo alguns questionamentos. Mas eu vi que, além de questionar e tentar entender por que as coisas não aconteciam, eu tinha que tomar uma ação. Uma das frases que eu gosto muito é que intenção não é ação. Às vezes, a gente intenciona muito de coisas maravilhosas que a gente quer, mas a gente não faz nada. Mais vale uma pessoa que age do que várias que têm intenções maravilhosas. E, em relação a isso, eu comecei a criar a minha rede, a minha comunidade de mulheres e homens aliados para que a gente pudesse fazer as mudanças que eu tanto questionava e que eu tanto queria dentro desse mercado. Então, eu gosto de brincar que eu sou a inimiga do status quo. Eu não gosto de como as coisas estão hoje, eu não gosto de como o mercado se relaciona, principalmente com as minorias, e o meu papel aqui, a minha missão, é fazer cada vez mais, seja abrindo uma empresa, seja entrando num grupo de WhatsApp, fazer com que o mercado mude isso e que a gente realmente tenha equidade, inclusão e diversidade em todos os espaços. Acho que era isso, gente. Obrigada. 2 potências aqui. Vocês não fazem ideia de como é gostoso para mim ver mulheres como vocês e todas vocês que estão sentadas aqui hoje. Esse tipo de iniciativa que é extremamente necessária e vai ser ainda por muito tempo. Quando a gente olha para o ecossistema de inovação, a gente fala, ecossistema de inovação é descolado, esse negócio de startup é descolado, é muito mais inclusivo, é muito mais diverso, não é bem assim. A gente rodou uma pesquisa no Distrito, junto com o Bit2Mami em Endeavor, no ano passado, para analisar exatamente como estava esse lugar da mulher no ecossistema de inovação entre as startups. Nós entrevistamos, né, Dani, mais de 400 empreendedoras de startups. E os resultados que a gente viu foram impressionantes. A gente sabia que tinha uma desigualdade muito grande, a gente vive isso no ecossistema. Mas foi muito maior do que a gente imaginava. Menos de 5% das startups no Brasil, que hoje já somam aí mais de 15, 16 mil startups, menos de 5% são fundadas exclusivamente por mulheres. Quando você soma os times mistos, homens e mulheres, você chega em menos de 10%. Você está falando que 90% das startups do Brasil são fundadas exclusivamente por homens. Eu tive uma startup também, antes de ir para o Distrito, e isso é uma coisa que me doía muito. Quantos pitches eu não apresentei para uma sala de 50 investidores, todos homens? E recebi perguntas do tipo, mas você tem sócio homem? Você tem filhos? São perguntas que nenhum homem jamais ouviu.
E mais do que isso, quando você vai para o cenário de startups que recebem investimento, 0,2% das startups investidas no Brasil são fundadas por mulheres. Por isso que, para mim, é tão incrível ver potências como vocês. Queria perguntar, como é que a gente deixa isso, esse ecossistema de inovação, realmente mais igual? É um desafio muito grande. Em 10 anos, mudou muito pouco. Em 10 anos, a gente saiu de 92% das startups fundadas exclusivamente por homens para 90% agora. 2 pontos percentuais de diferença em 10 anos. E diversas iniciativas nasceram. Queria começar com Dani. Eu queria fazer uma provocação para essa sala que está aqui hoje, né? Nós não somos o PIB do Brasil. Nós não somos as pessoas que movimentamos a economia. A gente tem a classe B derretida, a gente tem 66% das classes C e D em crescente, as mulheres estão 11% mais pobres, a gente tem mais de 130 anos de desigualdade de gap de gênero, e a gente tem outros milhares de desafios, e a pandemia deu 30 anos retrógrado, né, para a gente reduziu a nossa capacidade de fazer dinheiro. Quem movimenta o PIB desse Brasil demorou 2 horas para ir, para voltar, e provavelmente estão limpando as nossas casas de quem está aqui hoje. Assim, a gente está sempre fazendo reuniões de marketing com agências, inclusive, com eventos, e todo mundo quer conversar com a classe AB, todo mundo quer o unicórnio, todo mundo quer ir para a Lua. A minha provocação para olhar para esse lugar é que a gente tem 3 grandes lugares que a gente esquece que, por exemplo, as 10 maiores favelas do país faturam 9 bilhões de reais. E tem vários desafios para serem desenvolvidos lá. E por que eu estou falando isso tudo? E por que a gente pergunta as mesmas coisas para as mesmas pessoas, a gente tem as mesmas respostas. Ter um time diverso, parabéns pelo que você está fazendo, assim, eu não conhecia com tanta profundidade, é ter performance. Porque você não consegue desenvolver coisas novas sem olhar performance. E você não sabe, do alto do seu lugar, da sua casa de Pinheiros, o que está acontecendo no mundo mesmo, sabe, Lilian? Então, meu lugar, por que não acontece isso? Por que as mulheres não estão nas startups? Por que as pessoas pretas não estão nas startups? Porque a gente está fora desse lugar, porque, inclusive, os investidores querem o quê? Querem que a gente faça um MMR de 120 milhões e Irmão, acorda. Né? O cara lá, o Jeff Bezos, pode botar lá um negócio para o outro mundo voltar. Ele pode. A gente não. A gente tem um monte de problema real para resolver e um monte de dinheiro na mesa. Entendeu? Aí eu faço reunião com a agência. Ai, Dani, já sei, a gente contrata 4 influencers, ele paga R$1,5 milhão de reais. Eu falei, não, vamos formar 500 mulheres da periferia, porra. E, assim, vamos para outro lugar. Então, assim, eu acho que a gente ainda está muito nesse outro lugar, sei lá, um brilho. A gente assiste a We Crash, da WeWork, no Apple TV, e fala, é isso, vamos crescer, não importa como. E aí, então, o meu lugar de olhar, eu acho que as mulheres no time, eu acho que os grupos minorizados, né, porque a gente não é minoria, nem as mulheres, nem as pessoas pretas, o país é um país, né, a gente tem que estar para dar essas acordadas, sabe, amiga? Tipo, ei, e para fazer performance, para fazer mais dinheiro, para a economia rodar. E eu gostaria de passar aí a voz falando que você não é um aliado se não te custa nada. Pode parar de falar que é aliado. Ou não faz, ou faz, com poder e com dinheiro. Qualquer outra coisa dessa, eu acho que é todo barulho. Não vai mudar nenhum ponteiro. Adoro aquela coisa da... Vamos fazer uma parceria, né? Adoro essa palavra. Não vamos. Eu recebi mais de 50 convites para palestrar de graça no mês das mulheres. Queriam tirar CEO de uma empresa que ajuda 80 mil mulheres para palestrar de graça para as grandes companhias. Isso não faz o menor sentido. Então, a gente tem que começar a olhar para lugares assim. Eu quero muito ajudar startups fundadas por mulheres. Quero. Ah, como é que é o projeto? É tal. Como é que é o pagamento? 120 dias fora o mês. Tu quebrou a startup antes de continuar o negócio, gente. Você quer ajudar nada. Inovação aberta, coisa nenhuma. Você quer gente inovando dentro da sua empresa, pagando barato e pagando em várias vezes a perder de vista. Então, a provocação é que a gente quer mudar status quo, a gente precisa olhar se a gente é um aliado de verdade. E se você não te custa nada, se não te custa viés, se não te custa estrutura, se não te custa dinheiro, se não te custa timing, fluxo de caixa, se não te custa nada, não vai mudar este ponteiro. E nós não vamos crescer. Sabe o que vai acontecer? Não tem propaganda que faça comprar brusinha no mercado se a gente não tiver dinheiro.
sustentabilidade financeira é a única saída da gente movimentar. Não adianta a influencer tacar na minha cara no Instagram 500 blusinhas se eu estou com um PIB que tem mais de 60% das casas não tem menos de salário mínimo trabalhando. Então, assim, não existe o que a gente está fazendo aqui. Então, acho que é um espaço incrível que a Meia Mensagem abriu para a gente discutir sustentabilidade financeira das mulheres nesse país. Etienne, me conta um pouquinho como é que você vê isso, como é que foi para você essa luta, afinal de contas, 8 negócios, né? Não foi fácil também. Queria ouvir um pouco de como foi essa jornada para você, os desafios que você enfrentou e como você acredita que o ecossistema hoje pode ser um pouco mais igual. Toda a desigualdade que existe no nosso país e o combate a ela, a gente precisa entender que a gente está falando de uma matemática de soma zero. Para alguém ganhar poder, outra pessoa precisa ceder ou dividir poder. Isso não vai existir de uma forma que as mulheres vão ascender dentro do ecossistema de inovação e startup e em qualquer outro ecossistema, se quem está no topo da pirâmide, quem detém o poder hoje, não se transformar realmente em um aliado. Quando a gente fala de privilégios, é muito importante a gente falar de privilégios quando a gente fala de fortalecimento de ecossistemas, principalmente de grupos minorizados, a gente precisa entender, como diz minha querida amiga e mentora De Bastos, que privilégio só é ruim para quem não tem. Cada um de nós aqui, sentado nessas cadeiras, tem um privilégio muito grande. Ontem eu participei de alguns eventos e muitas pessoas queriam estar aqui e não podiam. Só o fato de vocês estarem aqui já é um privilégio absurdo. E eu gosto de fazer as pessoas pensarem que quanto maior o nosso privilégio, maior é o nosso superpoder de gerar transformação e de gerar mudança. E eu acho que quando a gente se dá conta, quando a gente aceita os nossos privilégios, não briga com eles, tenta esconder eles, tenta ficar com vergonha dos privilégios que tem, mas usar o privilégio que cada um de nós temos aqui para fazer com que outras pessoas tenham acesso. E eu não estou falando de acesso à mesa de um evento bacana como esse. Eu estou falando de acesso ao mínimo, acesso à educação, acesso a trabalho, acesso a mentorias, a gente consegue realmente mudar. Quando eu comecei, há 14 anos atrás, a empreender, o mercado era bastante diferente. Não existiam comunidades como existem hoje. Então, eu empreendi a primeira vez completamente sozinha. E isso foi muito difícil, porque eu tive todas as dores, eu tive todas as dificuldades. E, quando eu ia perguntar para alguém, eu não tinha aliados que entendiam as minhas dores. Então, eu tinha que ouvir muito absurdo, na verdade, para lidar com o que eu estava sentindo e com o que eu precisava. Se a gente fizer um recorte dos últimos 5 anos, a gente ainda tem muita coisa para avançar, mas já teve uma mudança muito grande. Eu devo fazer parte, por exemplo, de pelo menos 10 grupos de WhatsApp, onde mulheres e mulheres altamente privilegiadas usam o seu poder para poder dar acesso para outras mulheres. E, através dessa comunidade, onde a gente pode discutir as nossas dores, a gente pode discutir as nossas frustrações, a gente pode falar sem medo sobre o que a gente sente no empreendedorismo, isso é muito bom e empoderador. Eu li uma notícia essa semana dizendo 50% dos cargos de liderança das mulheres aumentaram de 2020 para 22. Aí você vai ler a letrinha pequena, foi de 2,1% para 4,2%. E aí a notícia grande está 50%. Então, eu acho que quando todo mundo entende o seu privilégio, a gente consegue entender o superpoder que a gente tem para mudar isso. Uma empresa com diversidade de pessoas, de pensares, de culturas, é uma empresa muito mais rentável. E quando a gente está numa empresa assim, a gente quer trabalhar com empresas que também nós se sintamos reconhecidas, né? Falando um pouco de ecossistema de inovação, de investimentos, eu já fiz muitas reuniões com fundos de investimento, venture capital, e conto nos dedos de uma mão os fundos que tinham mulheres dentro das reuniões e que nos acolheram. Para vocês verem o tamanho do absurdo, em uma reunião específica que a gente teve com um grupo que estava interessado em investir na startup, ele falou, nossa, como vocês são bonitas, vou querer investir em vocês. E riu. E aí, eu e a minha sócia, a gente estava no Zoom ainda, né? A gente se olhou assim entre a câmera, e eu tenho certeza que esse cara,
ele não falou isso de uma forma ofensiva na cabeça dele. Para ele estava tentando quebrar o gelo, estava tentando fazer um elogio. Como o jardim tá bonito hoje, já tomou essa, não? Não, Nossa, o jardim gente. tá tão bonito hoje nessa reunião. Falou, que mamãe, É que- tá falando? É que eu tento, gente, eu tento ser assim, é o meu trabalho interno. Eu sou uma gaúcha, né? Não sei se vocês convivem muito com gente gaúcha, mas gaúcha a gente é meio grosso, sabe? A gente é meio faca na bota. Então, eu tento ficar mudando esse tipo de coisa, não nesse dia, mas eu já respondi quando um dia eu cheguei e a pessoa falou assim, nossa, ainda bem que você chegou para enfeitar a reunião. Aí eu falei, Clássicas. lógico, né, gente? Um monte de homem gordo, baixinho, barrigudo nessa sala, alguém bonito tinha que entrar aqui. E aí ficou um climão. Mas, quando aquela pessoa ela falou isso, a gente ficou chocadas, porque eu tenho certeza que, de todas as startups que ele falou no mundo, ele nunca disse isso. Eu acho que nunca ninguém chega para o Lehman e fala assim, e aí, gostosão, você tá gato hoje, né? Duvido que alguém fale isso para ele. Eu escrevi até um post uma vez dizendo, se você não falaria para o Lehman, você não fala para mim. E aí são coisas que a gente vai vendo acontecer e a gente não corrige, a gente não questiona. E quando a gente faz parte do grupo vulnerabilizado, eu estava numa reunião, gente, para captar investimento para manter uma empresa de pé, que emprega 65% de mulheres, 35% de LGBTQIA+, e 35% de pessoas pretas. E eu quero melhorar esses números. Como é que eu vou mandar essa pessoa ir para longe? Então, é aí que a gente precisa do privilégio e do poder dos aliados. Os outros 3 homens que estavam na reunião, eu esperava que um deles tivesse falado para essa pessoa que isso não é adequado. Então, eu acho que a gente vai ter uma mudança significativa dentro do nosso ecossistema quando a gente entender o nosso papel. O meu papel, que eu enxergo como uma mulher privilegiada financeiramente, uma mulher branca, que senta em mesas que grande parte das outras mulheres não conseguem sentar, é trazer a visão para que essas outras mulheres possam ter seu espaço para usarem as suas vozes. Ninguém dá voz para ninguém, todo mundo tem sua própria voz. O que a gente pode fazer é auxiliar no acesso. Então, eu digo, os homens que estão hoje no topo da pirâmide, nós não somos inimigas de vocês. A gente precisa que vocês se enxerguem como aliados das nossas causas. A gente precisa que vocês usem o superpoder que vocês têm para abrir as portas para um monte de profissionais altamente capacitadas, que vão melhorar o ROI da empresa de vocês absurdamente e que vão trazer o que falta hoje em todos os mercados: humanidade. A gente não está falando de números, a gente está falando de pessoas. E quando a gente fala da empresa tal, da marca tal, a gente esquece que as empresas, elas não são entidades inanimadas. As empresas são feitas de pessoas. Quanto maior diversidade vocês tiverem na empresa de vocês, maior vai ser o alcance que vocês vão ter com todas as pessoas. E não basta simplesmente chamar mulheres, pretos, LGBTQIA+, PCDs para as empresas de vocês. Vocês precisam mexer na estrutura. Porque, senão, o que acontece? Vocês chamam as pessoas para as companhias, a própria companhia expulsa essas pessoas do formato que ela trata cada uma delas, e depois vocês ainda podem dizer que, olha, dei oportunidade e não aproveitaram. Então, usem o poder que vocês têm. Façam uma leitura de autoconhecimento e tentem ver quais são os privilégios que eu tenho, que com esses privilégios que eu tenho aqui, o que eu consigo gerar e transformar na vida de outras mulheres, das pessoas pretas, dos periféricos. Como bem a Dani falou, movimenta muito a economia e a gente simplesmente inviabiliza essas pessoas. Amiga, só uma frase que a Mafalda Andara me falou, que mudou minha vida. A Mafalda Andara é uma das mulheres mais incríveis desse país. Ainda tenho esperança que ela se candidate algum dia. E aí ela falou assim, Dani, sabe qual é o contrário de privilégio? Você sabe qual é o contrário de privilégio? Alguém sabe? Ela falou assim para mim, responsabilidade. E isso em mim ficou um lugar tão poderoso. Eu fiz, nossa, amiga, é isso mesmo. Aí ela falou, é isso. Então, assim, e privilégio é tudo aquilo que não dói em você. Você não tem medo que o Lucas apanhe na rua por ser uma criança preta. Eu tenho medo pela Makini. Então, o privilégio é tudo aquilo que não dói em você. E o contrário de privilégio é responsabilidade. Então, essa mulher é poderosa e isso ficou em mim. E é por isso que eu nunca mais parei. Dentre os dados que a gente viu quando a gente fez a pesquisa, um deles é de uma pesquisa internacional que mostra exatamente um pouco o que vocês colocaram aqui, que
empresas com uma liderança diversa, com sócios diversos, com time diverso, né, mulheres, homens, negros, enfim, têm 25% mais resultados. A gente precisa contar isso também, porque muitas vezes, e falando um pouco do cenário de VC, como vocês colocaram, só 2% dos VCs, dos fundos de venture capital no Brasil, tem mulheres. E investem. E a gente teve outro dado da pesquisa que a gente rodou com a Lilian, né, que 78% das mulheres sofreram assédio moral, sexual ou emocional, de algum jeito, em processo de captação de dinheiro. Dá para vocês acreditarem num negócio desse? Então, assim, essa pesquisa... Na hora que eu e a Lilian, a gente pegou esse dado, a gente falou, não. E isso é muito impressionante e muito doído, porque você desiste, gente. Por que tem poucas mulheres nesse mundo de startup? 2,5% do dinheiro de venture capital vem para nossas mãos, a nossa startup morre. Então, desse lugar, né, quando eu olho essa porcentagem, eu falei, gente, não, calma, não é possível. Aí você vai conversar com a mulher. Como assim assédio? Conta para mim, que a gente conversou com as candidatas todas. Na hora que você viu que era assédio, a gente parou e fomos conversar. Dani, é esse lugar, assim. Eu vou dar um exemplo legal. Né? A gente acelera sex techs, né? Um mercado de 1,8 bilhões de dólares. Mas falar do mercado endereçável de 1,8 bilhões de dólares perde para quando eu falo a palavra vagina. Acabou o pitch. Por quê? Não tinha mulheres nenhuma lá. As mulheres em menopausa sofrem ressecamento vaginal e tantas bilhões de mulheres no mundo têm esse desafio. Ninguém escutou o mercado, ninguém escutou o pitch, ninguém escutou nada, porque estava falando de um problema extremamente feminino. E aí, passasse 3 semanas, um dos investidores que estava na sala voltou e falou, não é que eu conversei com a minha mulher e é isso mesmo? Eu falei, então, irmão, é isso mesmo. Quer que eu volte no pitch? O que você quer que eu faça? Então, assim, mas o interessante é olhar... Porque se você não tem ninguém entendendo os problemas das fintechs, das sextechs, das coisas que acontecem com a gente, é muito difícil o dinheiro vir para nossas mãos. Teve aquele caso emblemático de uma startup que até recebeu investimento pelo Shark Tank. A luva rosa para tirar a menstruação. A luva para tirar absorvente. Recebeu investimento, tudo homem. Os fundadores eram homens, os investidores eram... Na TV, no Shark Tank. Maravilhoso. Faliu em 2 tempos. A gente não tem nojo do nosso sangue. Muito obrigada. Boa tarde. Próximo MVP. Chama hipótese e validação isso. Tá? Você chama as mulheres, você valida a dor, aí depois você faz a startup e depois você pega investimento. Tipo assim que funciona. Né? Então, isso é um puta caso emblemático de não ter mulheres no time. A primeira é a mulher falando, não, mas está tudo bem tirar meu absorvente, está legal. Próxima dor. Essa dor a gente não precisa. Qual é a outra? Então, assim, é negócio, tá vendo? Né? Não, e tem uma coisa muito engraçada, porque, por exemplo, na Mimo, eu cuido especificamente de produto e inovação e faço toda a parte, junto com o nosso CTO, da parte de gestão executiva do time. Né? No começo, quando ele não estava com a gente, eu que respondia tecnicamente, fazia todas as reuniões. E eu trabalho com isso há mais de 15 anos. Não foi o primeiro produto, nem a primeira empresa que eu criei. E era muito engraçado as pessoas, às vezes, quando o César, que é o nosso CTO, ele entrava na reunião, eu já tinha falado tudo isso, e a pessoa do outro lado fazia as mesmas perguntas para ele. E aí, o que era muito legal? Ao invés do César responder de novo, ele dizia, a Etienne já respondeu. Você não prestou atenção? Excelente. E isso é o que a gente quer e precisa que os aliados façam. Né? Então, é muito louco. A gente, durante todo o tempo, as pessoas estão colocando o que a gente fala, o que a gente entrega, o que a gente faz, em xeque. Então, quando a gente vê esse número absurdo dos investimentos, que a gente está falando, gente, de 99,2% do dinheiro de venture capital vão para empresas fundadas por homens e 0,2% vão para as mulheres. Muitas vezes, pessoas chegam com um PPT de uma ideia absurda, como foi essa, e recebem um investimento. A gente, como mulheres dentro desse ecossistema, a gente precisa faturamento, cliente, todas as validações de hipóteses testadas e apresentadas. A gente precisa provar a cada reunião que focinho de porco não é tomada, para sequer ser ouvida. E aí eu acho que, dentro das coisas que a gente pode fazer, Lilian, só para complementar rapidinho, é aquilo. Como que a gente cria essa comunidade para nos ajudar? Uma das coisas que a gente fez na Mimo, quando a gente estava escolhendo os nossos fornecedores, e a gente marcou todas as reuniões, no final da reunião eu perguntava como o board era formado, quantas mulheres tinham, quantas pessoas pretas e quantas pessoas LGBT.
99,9% das empresas não passavam nesse crivo básico. Até a gente ir atrás e buscar, com essa intencionalidade e afirmação, empresas que pudessem entender a gente. E isso que eu falo para cada um de vocês que tem o poder de decisão de contratar uma empresa ou são uma marca de contratar uma agência. Contratem empresas que tenham o valor principal, o que vocês querem implementar, que é a parte de diversidade e espaço para as minorias. A gente está com o tempo estourado aqui. Acabou. O pessoal vai me matar. Considerações finais. A gente poderia ficar 40 minutos mais conversando aqui. Gente, Dani. obrigada. Me sigam nas redes sociais, a consideração final, porque disseram que quando tem seguidor a gente consegue mais coisas. Né? Me disseram nas reuniões que eu vou. Né? Então, @Dani Junco. Eu estou falando sério, podem seguir de verdade. Né? E @Bitumami, B2MAMY. Estou à disposição para trocar, para falar. Não somos as donas da verdade, a gente aprende e todos os dias gosto de co-criar, gosto de colaborar. E eu acredito num mundo melhor e a gente que está aqui é responsável por abrir as portas pelo lado de dentro, já que a gente já entrou. Etienne. Gente, a gente fala muito, né? Como a Dani falou, além de acreditar por um mundo melhor, eu trabalho por um mundo melhor. Cada um de vocês aqui que tem essa intenção, que não sabe por onde começar, pode me chamar, em qualquer rede social, aqui no cafezinho. Eu acho que parte da minha missão é isso, é ajudar a impulsionar e fazer com que cada pessoa que quer fazer alguma coisa diferente, quer transformar o mundo, consiga fazer. A gente tem uma ideia de que ganhar dinheiro e mudar o mundo são dicotomias, e não são. Entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, a gente pode ficar com os dois. Eu acho que é isso que é a sementinha que eu queria deixar no coração de cada um de vocês. Maravilhosa. Obrigada. Valeu.